Hoje a gente vai longe, vamos até Mannheim, na Alemanha, conhecer o apartamento do Márcio. O Márcio é brasileiro, eu conheço ele pelo Instagram e finalmente agora entrei no apartamento dele. É um apartamento muito colorido, é um apartamento que não tem sofá, o segundo apartamento que não tem sofá que eu mostro aqui no Casa de Valentina. E tem uma característica muito diferente. É um apartamento que funciona como uma galeria de obras brasileiras lá na Alemanha. Então, antes da pandemia e depois da pandemia, o Márcio continuará fazendo isso, promover coquetéis e jantares, encontros com pessoas que querem conhecer artistas brasileiros. Então, além das obras que ele tem lá no apartamento, ele tem diversas outras obras em um acervo e ele vai trocando, enfim, os quadros e objetos da casa toda periodicamente. Vamos lá conhecer. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Esse prédio é um prédio de 1917, é da Escola Alemã de Arquitetura, no estilo Bauhaus. E eu estou no centro de Mannheim, é uma cidade que está na região sudeste da Alemanha, com média de 360 mil habitantes. É uma cidade industrial, tanto é que é por isso que a gente chegou aqui, que depois eu te conto. Eu quero saber daquela obra que está lá na parede do hall. Já é um boas-vindas? Esse aqui é umas boas-vindas, uma brasileira do Rio Grande do Sul. A gente poderia dizer que é uma mandala intuitiva, é um trabalho bem interessante. E essas obras, você compra daí ou você compra quando você vem aqui para o Brasil? Isso é uma boa pergunta. Eu vivo em Mannheim, na Alemanha, há 2 anos, em fevereiro de 2019. E aí o meu marido recebeu uma proposta para trabalhar na Alemanha. E uma das coisas que a gente teve como proposta do trabalho foi trazer todo o mobiliário através de um container. E aí a gente juntou tudo que a gente tinha, os 2 apartamentos, e embora vamos trazer a casa brasileira para mostrar um pouco das artes e das expressões artísticas do Brasil aqui na Alemanha, não só para os alemães, mas também para toda a comunidade brasileira e também os estrangeiros que têm interesse pelo Brasil. Então é uma casa 100% de coisas que vieram do Brasil. Então eu posso dizer para você que é uma casa com muito carinho, muita afetuosidade. É o simples quando a gente fala de tudo aquilo que nós temos do Brasil, de coisas lindíssimas, do jacarandá, de desenhos famosos de design, mas é uma casa que tem um pouquinho dessa pluralidade. Aqui eu me inspirei nas cores do Brasil com Dirce Fett, uma brasileira que vive no Rio de Janeiro. Ela é gaúcha. E a gente também tem uma obra da Lídia Lisboa, uma paranaense que vive em São Paulo, uma multi-performance. Eu fiz como um colar de parede, porque ela juntou botões e ela colocou barro, argila. Então, eu gosto muito dessa peça. Então, você vai ver uma outra que eu tenho na sequência aí, que também é bem interessante. Uma mulher preta, com todas as referências do afro, do Brasil. Eu acho que é de uma pluralidade, Lídia Lisboa, incrível. Olha isso aqui. Isso aqui, se você olhar, é um pura África, né? Olha isso. Nossa, é lindo isso. Ela tem 2 obras que eu, em particular, eu gosto muito também, fora essa. É um casulo, que ela é um casulo de barro, que faz um efeito belíssimo, parece aqueles cupim do mato, que é belíssimo. Sim. E ela tem um que ela se veste todo num pano de retalho, parece uma boneca, uma coisa muito interessante. E a gente também tem um querido que eu já vi você falando dele na feira há 2 anos atrás, lá em Frankfurt, que é o Gileno, que faz um feito à mão no vidro soprado, que é incrível, né? E aí nós temos uma obra do Cleito Fabe, que é de Limeira, e ele vive hoje no Pará,
em castanhais. Nossa, que lindo! É um óleo. É um óleo. É a obra da Dirce Fetti e da Tatiana, é de uma amiga que trouxe para estar junto comigo, que eu acredito muito na ideia colaborativa. Então, ela é do Bossa BR Trade, que é uma representante de peças de artistas brasileiros aqui em Mannheim, na Alemanha. Na verdade, trabalhando para a Alemanha inteira. São as minhas coleções afetivas, que são as lembranças de viagem. A gente só cresce as pernas, mas a gente também gosta muito de coisas infantis. Aí no apartamento vocês não mexeram em nada, vocês entraram como ele já estava. Eu fiz algumas intervenções, sim. Eu fiz uma intervenção de pintura, fiz algumas intervenções que aqui havia uma parede, uma porta, e ele fazia uma divisão na sala. Então, para a ideia da casa mais 5x5 da Casa Galeria, eu quis deixá-la numa metragem bem interessante. Então, poderíamos dizer que tem uns 38 metros quadrados aquele espaço. Eu gosto muito que é um piso de mármore, então um mármore que poderíamos dizer que é semelhante ao nosso mármore Carrara. Então, ele dá uma carinha brasileira também bem interessante. É interessante isso. Tem gente que quebra tudo para tirar as paredes e vocês subiram para colocar as obras. Exatamente. Aqui, a ideia do projeto, você vai ver muitas cores. Então, é um projeto que foi pensado muito nas cores. Eu quis fazer o PB, o branco e preto, que eu acredito muito nessa combinação. Eu amo a fotografia, porque a fotografia consegue imortalizar uma cena. E também nós temos uma obra do Honesto Diesel, que é um artista paulistano que está na cena há muitos anos, é uma referência quando a gente fala de street art. Uma outra composição que eu, em particular, gosto muito são as cadeiras, que fazem uma combinação de vários designers brasileiros. Carlos Mota, que faz uma referência de madeira, aquele colocou acrílico, e você vai perceber que a casa também vai estar muito nessa segmentação das cores. Inclusive, os livros também, que são capa em PB, estão nesse espaço. Então, a brincadeira é a gente trazer todas essas referências das capas no PB. Essa aqui é uma cadeira numa edição limitada, numa edição budget, do Stock dos irmãos Campana. Isso aqui é uma cadeira de família dos anos 70. Eu gosto muito desse desenho. Isso aqui é um clássico quando a gente fala de design. E, claro, uma casa também é composta por memórias afetivas. Essa aqui é uma lembrança do Marrocos. Se você olhar, ela é muito brasileira. E uma outra coisa que também é muito legal é a palhinha brasileira, que está dentro da referência do mobiliário do Brasil, aí dos anos 50, anos 60. Esse tecido, eu estive recentemente no Brasil, no ano passado, por uma questão de negócio, não teve como não deixar de ir, e eu comprei na República de uma africana, um tecido original da África. Então, e ele me remete a um pouco também uma coisa anos 70, né? Essa cadeira, eu em particular, eu gosto muito, é uma cadeira do Zanini de Zanini. Quando a gente fala uma referência do design brasileiro internacional, Zanini está em voga. Eu acho que vale a pena você também colocar aí na sua pesquisa, que eu sei que você é uma mulher muito pesquisadora e você gosta de gente talentosa, eu falaria para você olhar Júnior Imigrante. São todos esses quadros do Júnior Imigrante. É um paraibano, é um cara de uma sensibilidade incrível. Igor Santo, na xilogravura. E aí nós temos Jairo Júnior, que também é um artista super talentoso, que faz coisas incríveis. Já foi um galerista em São Paulo, lá na Galeria Metrópole. O piso, eu quis mantê-lo porque eu acho que esse contraponto que ele dá um ar escandinavo, que eu também gostaria muito de ter trazido. Aqui, a composição dos tapetes, eles foram unificados. Esse tapete azul e cinza
é da Ponto e Filo, uma marca brasileira que tem um trabalho belíssimo quando fala de referência de cores. Eu gosto muito. Aqui já é uma versão alemã. Esse aqui é da IKEA, então eu fiz uma fusão. Para alongar a sala, eu fiz os dois tapetes ficarem juntos. Eu simplesmente posicionei um do lado do outro. Você vai ver que tem um tamanho diferente. Tá. Esse aqui tem 1,5 m por quase 2 metros. E esse aqui já tem mais de 4 metros. E quando você vê o corte, e a poltrona veio para fazer esse corte não ficar tão bruto. Está comigo desde os meus 17 anos, então eu poderia dizer que já tem bastante tempo. Olha, que demais! Essa obra é uma obra que eu, em particular, gosto muito. Eu acho que tem um pouco da cara do que nós estamos vivendo hoje. É de Honesto Diesel, que é o mesmo artista, numa versão mais street art. Aqui eu poderia falar mais artes plásticas. Esse aqui é de um querido Benedict Hilt. Ele é um alemão que faz uma obra, ele faz numa escala gigante e ele faz uma intervenção com os toys em miniatura entrando dentro dessa cena. E essa obra dele com o livro com tudo Mannheim, que é a cidade onde eu vivo aqui na Alemanha. Falando em alemães, vamos falar de descendentes alemães. Essa aqui é uma obra de Andrea Goldschmidt. Andrea Goldschmidt é uma paulistana descendente de alemães. O vô dela, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, teve que sair da Alemanha e foi para o Brasil. E hoje a neta dele volta muitos anos depois, mostrando a nossa festa brasileira. É uma festa do Brasil. Ela faz uma pesquisa há muitos anos pelo Brasil, mostrando as festas brasileiras. Aqui é legal de mostrar. É uma versão indígena, mas através do olhar do carnaval. Eu gosto muito dessa composição do monocromático. Então, aqui tem memórias afetivas, memórias de viagem, e eu coloquei no monocromático que eu acredito que as texturas realmente sobressaem. Essa cadeira é uma cadeira internacional. Eu acho que é importante nós falarmos do design internacional, somando com toda a pluralidade que nós somos. Feito à mão, o artesanato, as artes plásticas e também a fotografia. Essas duas peças também estão muitos anos comigo, são peças da família. Elas foram revitalizadas no tecido, mas a essência do desenho continua. Eu acredito muito no design feito à mão. Então, isso aqui é uma peça de um recifense. Eu gosto muito do artesanato brasileiro, da arte popular do Brasil, na madeira. Eu acho bem interessante. Isso aqui também é uma peça tão única, né? Ele pode ser um candelabro, ele pode ser uma vela ou simplesmente um objeto sozinho, ele já se diz por só. Também é do Recife. Isso aqui, ele é uma obra, na verdade, o meu marceneiro em São Paulo, eu fiz um desafio a ele, aproveitar a sobra do piso do apartamento. E aí nós fizemos um caixote e fomos colocando os tacos para fazer essa composição de caixa. A gente também tem que reaproveitar as peças de quando tem sobra, né? Porque a construção tem tanta sobra e o mundo não comporta mais lixo. Então a gente realmente tem que reaproveitá-los, né? Eu gosto muito quando a gente fala da sensibilidade das mulheres. Essa peça é uma peça bem interessante da Regina Medeiros, para Cadoro. É um trabalho também com ouro. Eu acho uma peça belíssima. Eu poderia dizer que é uma das mais afetivas dentro da casa. Na verdade, assim, eu acho que é um desenho tão único, é de uma sensibilidade tão grande quando a gente fala do barro, do vidro e do desenho. E quando a gente fala que é uma coisa feita do Brasil, eu acho que fica tão interessante, né? E eu gosto muito quando as mulheres realmente mostram o seu trabalho. Esse espelho, ele veio de um apartamento lá, do nosso último apartamento, que é um loft, e ele fazia uma divisão de ambientes. Eu quis trazê-lo para a cena porque eu acho que ele dá um aconchego e eu gosto muito da tridimensionalidade que os espelhos conseguem trazer. Então você consegue, se enxerga e não se enxerga. Eu acho bem legal. E atrás você colocou uma TV? A TV está atrás, então ela vem. Quando nós vamos assistir as séries, ela vem para a cena. Que demais!
demais isso! Você pode perceber que a casa não tem sofá, porque eu sou da escola de Lina Bobardi, que é a italiana que falou que a casa não precisa de sofá, então a gente só tem poltronas espalhadas pela casa. Aqui nós chegamos nos vermelhos. Essa também é uma obra de Andrea Goldschmidt, que ela pegou uma peça do vestuário do maracatu e trouxe em fotografia. Bem bonito. Aqui nós já temos um desenho de Laura Barrichello, que é uma paulistana que se inspirou num clássico de um prédio em Gianópolis, feito por um arquiteto alemão da escola Bauhaus. Então é uma fusão que a gente está trazendo para a cena. O alemão lá em São Paulo e agora ele está aqui na casa. Eu gosto muito desse vaso, é um vaso também do Gileno, num vidro soprado, que eu acho que tem uma cara muito orgânica, uma cor que eu acho que faz uma composição bem bacana. Vamos ver a varanda? Gente, esses tecidos que vocês colocam tão lindo, tão alegre. Dias de festa nós temos isso, então a gente coloca os tecidos, que são as chitas brasileiras, né? Gente, que linda a varanda! Ela tem 12 metros de comprimento e nós colocamos as cestarias. Ao fundo é uma ilustração Cris Inácio. Gente, que interessante! O Brasil aí... Agora eu vou mostrar para você o meu olhar fotográfico. Esse aqui são os vendedores de praia, uma série de fotos que eu tenho mostrando um pouco do trabalho informal do brasileiro, quanto o brasileiro é criativo para ele fazer o seu dia a dia, né? E aí que você olhar, ao mesmo tempo, é uma cena tão forte, é um peso, e olha as cores que isso traz. Então eu acho que nós temos uma referência da praia bem diferente, né? Aqui eu quis aproveitar o aquecedor e coloquei em cena o que tem mais de legal no Brasil ultimamente, quando a gente fala do mercado editorial impresso. A Ellie, com uma coleção incrível que está fazendo agora, os queridos e talentosos deconautas. Então eu acho que uma coisa que eu gosto muito dos catálogos também das grandes exposições da cidade, como a Pinacoteca, está somado-se aqui. Ah, que delícia! Aqui, muito diferente. Aqui eu quis colocar o estilo boho, para a gente realmente misturar tudo com o que nós somos quando a gente fala de vegetação. Os rosas são de Igor Santos, na xilogravura. Os papagaios são da Cris Saraveco. Essa foto também é minha, da Mata Atlântica. Ah, que linda! Onde você tirou? Lá do litoral de Paulistano. Essa obra também é de uma descendente de Alemanha, a Sheila, que vive em Santa Catarina. É uma tecelagem e eu amo essa tabela de cores, a da Fion. E todo o armário é espelhado. Todo o armário é espelhado. Então, como nós estamos na Europa, nós temos duas divisões, porque o clima realmente é totalmente o oposto. Hoje está roupas de inverno e aqui estão as roupas do verão. E depois a gente vai olhar, se concentra mais para esse lado agora, porque já está chegando a primavera, já chegou na primavera, né? A gente tem uma chapelaria, a chapelaria porque a gente realmente tem os casacos, as bolsas, tira-se os sapatos para estar nas casas, né? Uma tradição da Alemanha. O que seria isso? Isso é uma mala de herança. É um projeto que eu trouxe para Mannheim e hoje soma-se a um grupo de mulheres do Rhein-Neckar, que são os dois rios que banham a cidade de Mannheim. É um projeto que ajuda as famílias brasileiras a terem as suas crianças ainda falando a língua portuguesa dentro de casa, para que a criança
não perca a origem da língua, ou seja, para que ela não se torne uma língua estrangeira e sim se mantenha uma língua de herança. Então, os livros infantis estão aqui. As pessoas vêm, trazem, trocam livros, então eu faço parte desse comitê de pessoas contribuindo. É muito bacana. Olha, e me fala uma coisa, vocês conhecem muitos brasileiros aí, assim? Conhecemos bastante brasileiros, conhecemos bastante estrangeiro. A casa a gente abre principalmente em 2019, antes da pandemia. Nós abrimos constantemente para a gente falar de arte, de cultura do Brasil. São encontros bem bacanas. É uma turma bem movimentada. Vamos à cozinha? A cozinha fica aí. Gente, esse teto. Sim, o teto eu fiz a ideia de uma caixa amarela para ele fazer um contraponto com tudo que a gente viu do branco. E aí ele tem fusão de duas cores praticamente. Os tons amadeirados com o amarelo. E aí a gente vai chegar um pouquinho na madeira do Brasil com coisas que eu gosto bastante. E também com peças de artesanato. Eu já amei a tua cadeira da cozinha. Isso é um clássico brasileiro. E se nós olharmos o piso lembra Brenan do Recife, de Pernambuco. Aí a ideia é a gente também trazer um pouco de coisas indígenas. Acima nós temos Renato Tija, que é um santista que faz um trabalho de ancestralidade com um design moderno, mostrando as referências dos índios. Lindo esses tecidos. Agora, só me fala uma coisa, depois da cozinha, você ainda tem mais uma varanda? Tem mais uma varanda de quase 7 metros por quase 2 metros, 1,20 m de largura. E aí tem uma cena que eu amo mostrar, porque aí nós recebemos o sol por esse lado da casa, ele vai passar pelo quarto, ele sobe o apartamento e quando vê, ele chega lá na sala. Nós optamos estar nesse apartamento por ser uma região central aqui de Mannheim, então nós estamos numa rua bem movimentada da cidade, para que esse projeto também seja um facilitador para as pessoas. Eu acho que é um processo de melhoria contínua, é um processo natural que as coisas estão indo. Hoje as pessoas estão interessadas sim em algumas peças da casa, elas são afetuosas, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante ter novas histórias nas casas das pessoas que estiverem realmente interessadas em efetivar uma compra. Aí, na prática, você funciona quase como uma galeria. Então tem uma rotatividade entre as obras. Exatamente isso. Então, e por que hoje eu posso falar para você que ela se torna uma casa-galeria? Porque hoje eu já tenho um acervo que eu posso fazer a troca de quando é vendido um quadro, eu tenho algo para substituir. Então, é uma casa que tenha essa vida acontecendo. Quem fez os arranjos de flores? Fui eu que fiz os arranjos. Que lindos! Eu recebi elogio das flores de Lucila, de Casa de Valentina. Eu posso dizer que eu estou quase tremendo de felicidade. Sabe por quê? Você tem um bom gosto para as flores e é maravilhoso. Que delícia! Eu montei um loungezinho aqui, que volta e meia a gente também, quando está fora da pandemia, a gente pode montar. Ex-Mannheim. Olha, o rooftop é muito bom, né? Então, o meu amanhecer começa lá naquela antena ao fundo, que é uma antena clássica da Alemanha, espalhada pela Alemanha inteira, esse estilo de arquitetura, né? E eu gostaria que você puder também estender o convite para o seu público, ajudar a divulgar o Olhares pela Janela, um projeto que eu tenho no YouTube, onde os brasileiros revelam a sua vista. Não precisa ser panorâmica, mas sim que seja uma vista, uma narrativa mostrando um pouquinho das histórias deles e das cidades deles. Aonde que as cadeiras ficam normalmente? As tulipas. Aí elas ficam no estoque.
adorei, viu? Você foi muito generoso em estar aberto a casa. Manda um beijo para a Cris, que foi a nossa cinegrafista. Muito obrigado. E um beijo grande para todos. Um beijo caloroso para o Brasil. E logo, logo nós vamos passar por tudo isso, se Deus quiser. Aí. Beijo grande. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como diz na Alemanha, tschüss. Tschüss. É isso aí, gostei. Tchau. Beijos.